E aí, gente, como prometido, eu tô aqui para responder as perguntas que vocês deixaram lá naquele post na comunidade, lembra? Na aba de comunidade do canal, que eu pedi para vocês deixarem as perguntas de vocês, que eu ia fazer um vídeo respondendo. Podia ser pergunta sobre qualquer coisa, subcultura gótica ou qualquer outro assunto. Então, nesse vídeo eu vou responder essas perguntas. Se você não chegou a ver essa postagem lá na aba de comunidade aqui no canal no YouTube, fica atento nas próximas vezes, porque eu quero fazer mais vídeos como esse, então fica sempre atento naquela aba, porque se eu for fazer outro vídeo desse tipo, vai ser lá que eu vou fazer o post onde vocês vão deixar as perguntas de vocês, beleza? Então vamos começar. O vários pontos de interrogação pergunta: olá, tenho uma pergunta. Qual foi as influências do gênero gótico para ele se tornar e ter essa essência que ele tem até os dias de hoje? Forte abraço. Abraço pra você, seja qual for o seu nome. Mas como ele tá falando em gênero gótico, eu vou supor que ele tá falando da música, certo? Então, o que foi que influenciou a essência da música gótica? Bom, o movimento gótico, ele evoluiu do movimento punk e do movimento dos New Romantics, tá? Que é meio que uma subcultura ali que foi logo antecessora ao gótico. Era meio que parecido com o gótico na extravagância e era mais um movimento de moda mesmo, em que você usava cabelo colorido e maquiagem colorida e tinha muita androginia, esse tipo de coisa. Foi, em termos de estilo visual, foi meio que daí que o gótico surgiu, só que num estilo todo monocromático, com o preto sendo a cor principal, né? Mas na questão da música, tá? O gótico, ele evoluiu do pós-punk, tá? O pós-punk, que foi o movimento que veio logo depois do punk, como o próprio nome sugere, ele foi meio que o berço da música gótica, tá? Foi um momento em que estavam surgindo bandas que meio que pegaram o que o punk estava fazendo, né? Que era uma coisa bem política e revoltada com a sociedade, e era uma subcultura que tinha aquelas pessoas que eram mesmo, assim, deslocadas, tipo, foda-se o sistema. E o gótico, ele pegou isso, né? A música, o pós-punk, ele começa nessa pegada, assim, meio pop rock, e ele pega meio que essa coisa do punk de dizer, tipo, olha todas essas coisas ruins da sociedade, mas ele meio que fala, tipo, de uma forma mais romântica com relação a isso, e meio que abraçando o lado obscuro de todas as coisas, né, inclusive da morte, que é uma temática super comum. E foi justamente do pós-punk que foram surgindo gêneros como o death rock, o rock gótico, dark wave, o cold wave, o ethereal, e eles meio que evoluíram do pós-punk, tá? O pós-punk foi meio que aquela coisa experimental, e todos os gêneros góticos foram evoluindo dele, tá? Então, começou com uma coisa que era mais rock, mas mais pra frente ocorreu meio que essa fusão do new wave, do synth pop, né? Que é considerado também parte da subcultura, só que não é uma coisa tão obscura, mas ele pegou o synth pop e pegou o rock gótico, pegou o pós-punk, e aí foi quando surgiu o dark wave, o cold wave, né, que é uma coisa mais eletrônica, mas ainda assim obscura, trazendo essa coisa sombria do gótico. Então foi daí que surgiu, né, a essência, né, do gótico em questão de música. Agora, em questão de estética, é uma coisa assim que tem várias influências, porque tem influência do cinema, tem influência da literatura, tem influência históricas, inclusive, né? Principalmente quando se fala da moda de luto que existia na Era Vitoriana, né? A Era Vitoriana é uma influência muito presente na subcultura, no movimento gótico, né? Nessa questão de tratar de ter essa relação tão íntima com a mortalidade, né? Com a morte, que era uma coisa que ali no meio da Era Vitoriana, tá? Era uma coisa muito presente com a moda de luto, tá? Tinha os rituais em volta do luto, né? Do fato de perder uma pessoa amada, eram muitos, tá? Inclusive na vestimenta, não era só se vestir de preto, você tinha tipos de acessórios que você podia usar,
os tipos de tecido que você podia usar, tem toda aquela coisa das fotografias post-mortem, né? Então o vitoriano tinha uma relação muito próxima com a morte, né? É por isso que, por exemplo, o espartilho é uma peça de roupa muito presente na subcultura desde quase sempre, né? Porque é uma coisa histórica, uma coisa que remete à era vitoriana, né? Principalmente. E tem essa questão, né? Das influências na literatura. Tem toda a coisa dos monstros, do vampirismo, principalmente, né? Daquela coisa obscura. Então, como a maioria dos romances, né, góticos, o movimento gótico na literatura, ele aconteceu justamente ali, né, quase nessa mesma parte da era vitoriana, né? Edgar Allan Poe é um dos maiores autores para os góticos, né? Justamente porque ele é basicamente a face do movimento romântico na literatura, né? Que aconteceu ali por volta de 1840 e pouco, né? Que foi quando saiu, eu acredito, as principais obras dele, né? Então, tem mais essa relação com a história, né? Com a história vitoriana. Essa coisa, assim, esse romantismo sombrio do gótico vem daí também, né? Como eu disse, o lore do vampiro, né? A história do vampiro também entra aí bastante. E dos monstros em geral que... como, por exemplo, o monstro de Frankenstein, da Mary Shelley, o retrato de Dorian Gray é outro bom exemplo de um romance gótico, né, que influenciou bastante a subcultura. E é claro que o cinema expressionista alemão tem uma grande influência na maquiagem gótica, por exemplo, né, na palidez, nessa coisa mais artística da maquiagem, que ela pega a sua expressão, né, o seu rosto, e deixa exacerbado e bem expressivo e exagerado. Então, ainda tem esse tipo de influência, né? O próprio cinema de terror, né? Os monstros clássicos são uma grande influência. Então, todas essas coisinhas, né? Foram agregando ao movimento e deixando ele como ele é hoje. O Turma da Zoeira pergunta: como é a cena gótica na sua cidade? Tem muitos eventos? Gosta de ir em show, baladinha gótica? Bom, não tem eventos aqui, a cena aqui é pequena, apesar de que recentemente, por conta desse meu ingresso no mundo da música, eu descobri que está começando agora a ser realizado, né, um evento chamado Vozes do Abismo. O realizador é o Francisco, tá? Esqueci agora o último nome dele. Mas a gente conversou bastante e eu não tinha ideia que tinha esse evento, mas ele só fez um evento até agora, que inclusive trouxe a banda Signo 13, que é uma banda de post-punk de Brasília, que já tem aí bastante tempo de carreira, né? Então eu não tinha ideia desse evento, mas é um evento que foca bastante na contracultura, né? E no underground, não só da música, mas eles tem a participação de outros tipos de arte também, que eu soube. Então, vai ter a segunda edição em fevereiro. Então, quem sabe eu passe por lá, né? Vai ter, se eu não me engano, Plastic Noir é uma banda que vai fazer uma participação, né? Então, é uma coisa muito legal, eu não sabia que tinha esse evento aqui em Belém, tá? Então, eu tô ansiosa por fevereiro, para eu ver lá como é que é participar desse evento. Quem sabe no próximo, sem ser no próximo, eu já participe como musicista, com a Póstuma, né? Pra quem não sabe, Póstuma é a minha banda de post-punk e rock gótico, que tá começando. Então, quem sabe, né, eu possa tocar lá na próxima edição. Mas ainda assim, não é como se tivesse uma cena enorme, gigantesca, como é, por exemplo, a de São Paulo ou lugares assim. Eu não conheço nenhum gótico daqui, né? Quem sabe mude isso daqui a um tempo, mas eu não conheço ninguém da subcultura por aqui, então mesmo que tivessem eventos assim, né? Pra eu ir sozinha, não sei se necessariamente eu iria, mas até porque eu não sou muito de ir pra festa, não sou muito de ir pra balada, né? Eu sou mais assim de ficar na minha. Então, mas se tivesse alguém pra ir comigo, né? Se tivesse pelo menos mais uma pessoa pra ir comigo, com certeza eu iria, tá? Uma das minhas vontades é viajar pra São Paulo pra
E no Madame Satã lá, né, no Madame, se eu tivesse alguém pra ir comigo, com certeza eu iria, mas sozinha eu não sei se eu teria vontade de ir, sabe? Porque eu não sou muito de festa. A Luísa Biazini pergunta: as freiras têm alguma relação com a subcultura gótica? No caso, a imagem da freira, já vi góticas famosas com tatuagens de freiras, roupas de freiras, de lojas alternativas, etc. É uma pergunta interessante, porque o gótico, ele tem meio que essa... ele usa imagens cristãs muitas vezes, né? Tanto lá nos trad goths, né? No estilo trad goth, e nos primeiros góticos que usavam rosário no pescoço, né? A gente usa crucifixo, a gente gosta bastante de crucifixo, tanto de cabeça para cima quanto de cabeça para baixo. Apesar de o gótico ser uma contracultura, né, e muitas vezes ter muito mais afinidade com o ocultismo do que com religiões mainstream, religiões normais, digamos assim, o gótico gosta de usar imagens, símbolos que são relacionados muitas vezes com o cristianismo, tá? Isso é mais uma questão estética, até porque, por exemplo, o Anki é outro símbolo que é bastante usado, que claro, vem da cultura egípcia, né? Então vem de outra religião completamente diferente. E realmente, por exemplo, tem muitas imagens, muitos ensaios fotográficos alternativos que a gente vê, que é como se fosse uma subversão da imagem da freira, que é aquela imagem de pureza e de se entregar para a religião e se entregar, né, para Jesus e ser pura de forma espiritual e corporal. Naturalmente, quando você tem algo assim numa contracultura, existe essa vontade de subverter esses símbolos religiosos, né? Então tem bastantes ensaios fotográficos com freiras macabras, né, possuídas, ou freiras sexy, né, tem muito isso. Mas, assim, eu não acredito que tenha muita relevância de verdade para a subcultura. Eu acho que é mais essa questão de subverter o cristianismo e subverter a imagem de alguma coisa pura, né, que não é só da freira, né. Tem a própria banda Ghost, né, que tem o vocalista lá, né, o Papa Emeritus, acho que é esse o nome dele, que é um papa, ou seja, ele é a figura mais alta do cristianismo, só que com aquela maquiagem de caveira, né, super sombria, né. Então, eles estão fazendo a mesma coisa, sem necessariamente ter a ver com a subcultura gótica. Eles só estão pegando um símbolo, uma figura, né, de uma religião e subvertendo aquilo, dando uma versão sombria para aquilo. Então eu acho que é isso que acontece muitas vezes com a questão da freira, né? Ainda mais pelo movimento gótico ser mais libertário, ou seja, a mulher sendo mais livre, sendo mais, né, empoderada, digamos assim. Subverter mais uma imagem que era para ser de pura bondade e pura pureza. Eu acho que é só isso, não tem muito que um significado muito profundo. Max pergunta: como lidar com pessoas que se dizem góticas só por vestirem preto? Essa é uma excelente pergunta. Eu nunca tive que lidar pessoalmente com esse tipo de pessoa, mas sei lá, é uma situação complicada, porque como uma subcultura libertária, como eu acabei de falar, a gente é muito receptivo a pessoas diferentes, entendeu? A gente preza muito pela individualidade, mas ainda assim a subcultura não é bagunça, como eu costumo dizer, né? É como eu sempre digo, vocês já ouviram alguém se dizer metaleiro que não ouve metal? Eu não sei porque fazem isso com a subcultura gótica. Eu acho que justamente por ela ser uma subcultura com tantos aspectos diferentes, hoje em dia, a pessoa acha que ela não precisa ouvir a música pra ser gótica, só o visual é legal, né? Eu não sei bem o que eu diria pra uma pessoa que eu visse fazendo isso. Talvez tentar apelar um pouco pro bom senso, tipo, olha, que tal você começar a se dizer darkly inclined, né? Que é o termo correto, que seria inclinado ao obscuro, ou seja, você não é gótico, tá? Você gosta da estética, você gosta
de parte dos aspectos, mas não da música, né? Você não ouve a música, então você é inclinado ao obscuro, você não é gótico. Então, talvez tentasse ser um pouco racional, mas infelizmente é aquele negócio. Se a pessoa insistir, se a pessoa começar a dizer não, eu sou gótico e você é elitista e você é isso e aquilo, cara, simplesmente, tipo, tá bom então. Porque não vale a pena discutir com idiota, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Mas quem sabe você começando a conversa, tipo, olha, se você não escuta música gótica, você tem certeza que é uma boa você se rotular gótico, né? Porque... E tentar meio que educar essa pessoa em relação à subcultura, porque, quem sabe, ela só tá mal informada, né? Então, sempre apele primeiro pra cordialidade, tá? Se a pessoa, como eu disse, começar a se mostrar irredutível e hostil com você, deixa ela pra lá, entendeu? Porque, infelizmente, não vale a pena o esforço, né? Infelizmente, o melhor que a gente pode fazer é tentar conscientizar as pessoas de outros jeitos. E, enfim, eu acho que é assim que eu lidaria com essa situação. A Graziella fez 2 perguntas, tá? Eu vou responder as 2. A primeira foi: gótico precisa gostar de ir em baladas pra ser gótico? Adoro minha casinha. Eu também adoro a minha casinha. Era isso que eu tava falando agora, né? É outra coisa que meio que existe, né? Essa pressão. Tipo, você tem que gostar de ir em balada gótica pra ser gótico, né? Você tem que gostar de ir nos rolês, né? E não é necessariamente o caso, né? Ainda mais porque muitos góticos são introspectivos, né? São mais, assim, na deles, né? Então, não é uma coisa obrigatória você ir em eventos e em balada gótica pra ser gótico, tá? O que faz você gótico, como eu sempre falo, é curtir a música, seja lá onde for, né? Seja em CD, em vinil, no Spotify, no YouTube, né? Você sendo um admirador, um ouvinte da música, é isso que faz de você gótico, tá? Não é querer ir pro rolê, querer ir pra balada, e nem querer ir pro cemitério. Tem muita gente que não... Tem muito gótico que não se sente confortável. Muito não, acredito que uma parcela. Eu acho que a maioria gosta, né, do ar do lugar cemitério e do que ele representa e tal, mas não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação. Como eu disse, você gosta da música, você ouve a música, você também você gosta do ambiente da subcultura, é o suficiente. A outra pergunta dela foi sobre você. Qual seu livro, filme, banda favorito referente à subcultura? Pergunta difícil. Referente à subcultura, bora lá. Primeiro, livro. Cara, eu acho que em questão de livro é difícil. Mas eu acho que eu vou ter que escolher... Eu tô em dúvida entre escolher os contos do Edgar Allan Poe, algumas das várias coletâneas de contos dele, ou Drácula. Eu sei, é um clichê, mas... fazer o quê? Eu não consigo decidir entre os dois, então eu simplesmente vou escolher os dois, tá? Obras do Edgar Allan Poe, em geral, e Drácula. Eu acho que, em termos de literatura, eles são imbatíveis. Desculpa, é meio clichê, é bastante clichê, mas é isso. Filme. A pergunta só fica mais difícil, né? Filme referente à subcultura. Eu acho que eu vou ter que escolher algum filme do nosso divo, do nosso deus, o Tim Burton, né? Embora eu goste bastante dos clássicos antigos, eu gosto de Nosferatu, eu gosto do Drácula com Bela Lugosi, né? Eu gosto dos filmes antigos, mas eu acho que vou ter que escolher alguma coisa do Tim Burton, porque o Tim Burton, ele foi assim, a minha entrada
né, no cinema gótico. Então, eu provavelmente vou ter que escolher alguma coisa dele. Agora, o quê? Ok. Eu sei que o Tim Burton tem muitos clássicos, mas eu vou escolher A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleepy Hollow, porque é um dos meus filmes, assim, comfort movies, sabe? Um dos meus filmes de conforto, que eu posso estar querendo só assistir um filme de boa, é esse que eu vou assistir, sabe? Um deles, né? Então eu vou escolher Sleepy Hollow, mas eu também amo Edward Mãos de Tesoura. Eu sei que a maioria ia escolher Edward, mas eu adoro Edward, eu adoro A Noiva Cadáver, eu amo basicamente tudo que o Tim Burton toca, mas eu vou ter que escolher A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça como meu filme favorito que é referente à subcultura. E pra quem ainda não viu, eu fiz um vídeo sobre livros aqui no canal, tá? Que eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Eu ainda vou continuar essa série, mas é basicamente 5 filmes que os góticos adoram, tá? Eu dou algumas recomendações de filme lá. Então, depois desse vídeo, assiste lá. E agora, a banda favorita referente à subcultura. Cara, eu tenho algumas bandas favoritas, mas eu acho que eu vou ter que ser um pouco clichê de novo e escolher The Sisters of Mercy. O que eu posso dizer? Eu acho que eu vou ter que escolher The Sisters porque eu simplesmente adoro. É uma das minhas favoritas. Provavelmente a briga ficaria entre Sisters, Nosferatu e Paralyzed Age. Talvez eu gosto bastante dessas, mas assim como eu gosto também bastante de The Merry Thoughts, mas eu acho que Sisters of Mercy com certeza é a minha favorita. Harry pergunta: o que você pensa sobre a acessibilidade do visual gótico atualmente e a relação disso com o fast fashion, tá? Você acha isso uma problemática muito grande? Bom, realmente essa é uma pergunta bem interessante, porque isso é uma coisa que está sendo discutida muito ultimamente e não é só na subcultura gótica, tá? Em outras comunidades, como por exemplo a comunidade de moda histórica, tá? Que eu acompanho bastante também, como vocês já puderam ver pelo vídeo que eu fiz falando sobre o figurino do filme Drácula de Bram Stoker, tá? Um vídeo bem legal também para vocês assistirem, se vocês se interessam por história e moda, e ainda mais moda vitoriana, como eu falei aqui. Mas é uma discussão que nessas comunidades está sendo bem relevante, que é a questão do fast fashion, que é basicamente essa cultura de você comprar uma roupa já pré-pronta e por conta do fato de nós como sociedade a gente não tem mais o costume de consertar nossas roupas, então quando ela começa a ficar muito furada e muito surrada, e às vezes até por conta do próprio tecido que não é de uma qualidade tão boa, a gente simplesmente joga fora e isso cria todo um problema de lixo, né, de lixo têxtil, né? E isso está sendo muito discutido, né, porque a gente está chegando num nível muito alto disso. Então, essa pergunta é interessante porque, sim, a moda gótica, digamos assim, está mais acessível, né, na questão de que você tem mais lojas fabricando roupas mais voltadas para subculturas alternativas, né, então tem muito mais... É bem mais acessível, e se é mais fácil de você comprar, né, nesse modelo de fast fashion, acaba criando mais lixo, né, mais problema. Então, porque no início da subcultura era tudo muito, né, você não tinha nada criado especificamente para góticos, então o que a gente tinha era roupas de segunda mão, roupas que você pegava de outro lugar e você modificava e usava bastante, né? Até porque a roupa, há uns 20, 30 anos atrás, ela tinha um pouco mais de qualidade, tá? Hoje em dia a gente está basicamente usando plástico em volta do corpo, é tudo poliéster e é tudo de
feito para ser consumido muito rápido e ser jogado fora muito rápido. Então, esse é o problema, né? Eu acho que ninguém está em condição de apontar um culpado, tá? Até porque a pessoa que não tem muita condição de mandar fazer uma roupa própria ou de fazer uma roupa ela mesma, né? Ou de não tem dinheiro para comprar uma roupa de melhor qualidade, mais durável, até mesmo de artistas independentes, né? Ela vai recorrer ao fast fashion, às fontes mais baratas, né? Onde ela pode conseguir isso mais facilmente, tá? E a culpa não é dessas pessoas, né? E é uma coisa complicada, né? É um assunto onde é difícil você apontar um culpado, né? Porque o buraco é muito mais embaixo, né? Você tem todo um sistema que contribui para isso, um sistema econômico, cultural, né? É claro que a indústria não contribui para isso, né? Mas não é só uma problemática, tá? Da subcultura, né? Hoje em dia, todo mundo, as pessoas normais, digamos assim, a maioria das pessoas usa fast fashion. Então não é como se as subculturas alternativas sozinhas estejam destruindo o mundo. Não é bem assim. Contribui? Claro que contribui, tá? Tudo contribui. Todas as pessoas contribuem, né? Então não é um problema só da subcultura. É um problema generalizado, né? Do fast fashion. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar resgatar isso, conscientizar as pessoas, tentar voltar, né, com esse tipo de moda sustentável, né, falar mais sobre isso, conscientizar mais as pessoas, valorizar um pouco mais a roupa como algo importante, uma coisa importante. Você deve valorizar mais as pessoas que fazem, você deve valorizar mais a roupa como algo que é uma parte integral da vida de todo mundo, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas, né? A segurar um pouco no fast fashion e tentar consumir de uma forma mais responsável, né? E quem sabe voltar a usar tecidos mais naturais, fibras mais naturais, que se degradam mais facilmente, né, do que o poliéster. A M-Baby pergunta: quais as bandas que você mais gosta? E ela esclareceu que não é só bandas góticas, tá? Bandas no geral. As bandas que eu mais gosto. E é uma pergunta complicada, porque você diz em que sentido, né? A banda que eu acompanho mais tempo, a banda que eu curto mais músicas, né? É complicado, porque eu meio que... Depende muito da fase em que eu tô, né? Depende muito do momento em que eu tô. Porque tem momentos, né, em que eu tô escutando mais certas bandas, certo tipo de música, tem outros momentos que eu tô escutando mais outro tipo de música, outras bandas, outros artistas. Então eu acho que depende muito do momento em que eu tô, né? Por exemplo, nesse momento, o que eu escuto mais é Angra, a banda Angra, brasileira. Eu escuto muito metal também, de vários gêneros. Eu escuto muito Angra, Rhapsody, Nightwish. Nem tô ouvindo tanto Nightwish ultimamente, mas é uma banda que de vez em quando eu tô voltando pra escutar, né? Mas eu também tô escutando, por exemplo, Paralyzed Age, Rosetta Stone bastante, tô escutando Sisters, tô escutando muita música instrumental de trilha de filme. O Hans Zimmer é um dos meus artistas favoritos de trilha sonora de filme, então eu escuto muito músicas dele. Então eu não sei dizer quais são as minhas bandas favoritas de todos os tempos. Provavelmente eu teria que falar Nightwish, porque foi uma das primeiras bandas que eu curti, épica também. Provavelmente eu falaria algumas bandas de metal, mas é difícil falar assim. Nesse momento, essas são as bandas que eu tô escutando mais, então nesse momento elas são minhas favoritas. E essa outra pergunta que ela estava embaixo de outra pergunta, então eu suponho que ela tenha sido direcionada a mim, é da Loise Transit. Já ouviu Sirenia? Já ouvi Sirenia.
lá atrás, quando eu comecei a escutar metal gótico, metal sinfônico, eu tive contato com a Sirenia. Eu gosto de algumas músicas da Sirenia, muito poucas, não sou muito de escutar Sirenia, mas, por exemplo, acho que a primeira música do Sirenia que eu ouvi foi The Other Side, que até hoje eu gosto, se estiver tocando eu escuto. Eu gosto de Seven Widows Weep. Eu gosto de algumas músicas assim bem pontuais de Sirenia, mas não sou tipo fã de adorar a Sirenia, não. Umas coisas bem assim esporádicas que eu ouço deles, poucas músicas no caso. E esse foi o nosso Q&A, né? Primeiro aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido esclarecedor aí pra quem fez as perguntas e pra quem tá assistindo mesmo para tirar algumas dúvidas. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Se vocês gostaram, por favor, dá o like, se inscreve no canal porque a gente tá quase batendo 1000 inscritos. Vamos ver se a gente consegue bater ainda esse ano, que vai ser um marco muito legal e eu provavelmente vou fazer um vídeo especial para comemorar. Então se inscrevam aí até para não perder os próximos vídeos. Compartilhem com alguém que vocês acham que vão gostar. E eu vejo vocês no próximo vídeo.